O meu entrevistado de hoje é deputado federal pelo Paraná e jornalista. Ele foi o 7º mais votado do Paraná com mais de 118 mil votos. Estou aqui com o Paulo Martins. Obrigado por nos receber aqui no seu gabinete. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá então. Em 2016 você propôs a emenda que colocou o fim da obrigatoriedade no imposto sindical, que foi aprovado através da reforma trabalhista. E regularmente é noticiado na Câmara que muitos tentam a volta desse imposto. O lobby sindical ainda é forte na Câmara. Como que você vê esse tipo de lobby? Eu comecei essa batalha em 2016, apresentei um PL, que o Rogério Marinho, depois quando foi instalada a comissão da reforma trabalhista, no relatório, aí ele incorporou o meu projeto de lei no texto dele final, e o brasileiro se livrou dessa excrescência que é o imposto sindical. É claro que, por tanto tempo que ele ficou, que foi uma criação de Getúlio Vargas em 1937, ficou sustentando todo um aparato aí, político, e que esse aparato ficou viciado. E é claro que ele, ao perder a sua fonte de financiamento, ele ia tentar recuperá-la. Então, as tentativas aqui na Câmara toda semana tem alguma coisa nova. E eu já esperava isso, estava na conta. Isso aqui é o poder legislativo, é um sistema de tensões, onde um lado que se sente prejudicado ou que pensa diferente vai tentar reagir. E eles estão tentando reagir. A proposta mais recente desse pessoal é uma PEC que ela coloca na Constituição um conselho, que é um grande soviético, que seria dominado pelas centrais sindicais, que teria o poder, inclusive, de determinar como deveria ser o sistema de financiamento sindical, que só teria benefício de algum acordo de trabalho quem fosse filiado a um sindicato, ou seja, na prática obriga todo mundo a se filiar e depois é todo mundo a pagar, ou seja, o Brasil vai ser um grande sindicatão. Por isso que eu a chamo de a PEC do fim do Brasil. E essa é uma luta para enterrar esta proposta, que é a nossa luta atual aí. Certo. Você, como um exímio defensor do livre mercado, da redução do Estado, quais as maiores dificuldades que você tem encontrado na Câmara em relação a esses temas? A dificuldade é que nós temos uma tradição, infelizmente virou uma tradição, uma cultura estatista. As pessoas, elas gostam do Estado no Brasil, amam o Estado, e isso reflete nas forças políticas que estão representando essas pessoas aqui. Então, apesar da cultura vir sendo modificada, há uma evolução nesse ponto, mas ainda assim é muito forte. Então você sempre tem aí resistências, É um jogo muito lento. A gente vai fazendo, vai no processo de convencimento, entendendo o processo legislativo, o processo político. Enfim, é uma luta muito pesada, mas é que tem que ser feita. Então a gente faz. Não é lobbies de dinheiro, não sei o que, não é esse o problema. O problema é muito mais cultural do que dessas superestruturas atuando aqui, que também existem. Sim, sim. Por exemplo, esse é um ponto importante. A MP do saneamento básico, que abriu o mercado de saneamento para investimento privado, o lobby contrário que fez com que a MP não prosperasse foi exatamente das companhias estatais e estaduais, porque elas não querem concorrer com o mercado, não querem concorrer com empresas privadas. Então, usar a força de governadores, e tudo, elas são muito grandes, todas elas em seus estados. Foi uma criação do regime militar, uma aberração do regime militar, esse sistema de companhias estaduais. Então elas têm força política e trabalharam aqui. Vão resistir para sempre? Não, uma hora elas serão derrotadas, e há aí a discussão num PL sobre essa mesma questão. Mas é assim que funciona. Então você acha que muitos representantes de lobbies, sem dúvida, colocam os lobbies acima do país? Claro, sem dúvida nenhuma. No Brasil costumo dizer que não há mais pacto social. O que há é uma guerra, cada um buscando pelo seu interesse. E se precisar destruir o país para salvar a corporação, o teu sistema ou o teu negócio, os caras fazem. Certo. E como que você avalia o ano de 2019 como deputado? Você já tinha assumido 7 meses em 2016 como suplente, agora
como deputado eleito, um dos mais votados do Paraná. Quais foram as maiores conquistas do seu mandato, para você falar para o seu eleitorado? Claro. Essa é uma legislatura nova, diferente da anterior. A anterior era mais estável, apesar de ser um momento ali que eu assumi votando o impeachment de um presidente. Mas você tinha os grupos claros, era uma legislatura mais madura. Essa é uma legislatura, evidentemente, pela renovação, um tanto diferente. Tem muita gente ainda aprendendo o proceder aqui. Também é uma realidade de conexões e que faz com que a exposição do parlamento seja maior do que foi anteriormente. Então, qualquer coisa vira uma crise, tudo fica exposto e isso atrapalha um pouco o processo, como também às vezes ajuda em pautas que você precisa ter, ajuda você a comunicar a sociedade e também a mobilização social, que é importante. Então, uma coisa que é positiva, mas se ela conseguir, depois que todo mundo amadurecer e isso for usado positivamente sempre, vai ser uma maravilha isso daqui, mas por enquanto ainda há um processo um tanto confuso. E eu adotei uma postura um tanto mais discreta, não tenho feito grandes fatos, porque tenho focado muito mais em construir relações aqui que me proporcione aprovar matérias e gerar resultado, que foi o que eu fiz quando fui relator da MP 871, que ali você tem praticamente 30% da reforma previdenciária que foi feito nessa medida provisória. Nós estamos falando aí de uma economia de cerca de 200 bilhões e que pode ser maior no decorrer aí da apuração das situações, que foi muito difícil de aprovar. Trabalhei muito nisso, sabe que o governo não tem aquela base sólida, aquele método, ainda mais lá no início do ano, nós estamos falando de abril, por aí era mais efêmero ainda o apoio político do governo dentro da Câmara, então aprovar foi uma negociação muito pesada. Fiquei recebendo sindicatos do Brasil inteiro desde o início do ano, porque ela mexe com os sindicatos, tirou os sindicatos rurais do processo de aposentadoria especial rural, não precisa mais daquela declaração de sindicato, que era objeto de fraude constante. Então foi um avanço muito legal e eu tenho muito orgulho de ter sido aí um dos protagonistas para aprovar essa matéria. Meu mandato está muito mais que pago só nessa matéria, mas tem muito mais a fazer, obviamente. Certo. Recentemente você apresentou um projeto sobre a abertura do mercado de crédito. Você pode falar um pouco mais sobre esse projeto? Sim, esse projeto é muito importante. Apesar de ele ser bem simples, ele pode alterar uma estrutura no Brasil que ninguém é feliz com ela, que é o mercado de créditos e decorrente disso, os juros altíssimos que todo brasileiro paga. Todo mundo sabe, entrou no cheque especial é 10%, no cartão 10% ao mês e tal, não existe uma situação igual no mundo e ela é decorrente, entre outras coisas, da concentração de crédito. Hoje no Brasil, cerca de entre 4 e 5 instituições detêm ali mais de 80% do mercado de crédito. Então não há concorrência para ofertar dinheiro e isso ele eleva o preço do aluguel do dinheiro, que é o juro. E aí atrapalha investimentos, atrapalha a vida pessoal, trava a economia e isso é muito delicado. Há inúmeras amarras colocadas pelo Banco Central, que não é fruto de legislação oriunda da Câmara, é legislação, resoluções do Banco Central, coisas absurdas, não devia ter esse poder inteiro, mas algumas a gente consegue mexer aqui e é isso que eu estou trabalhando. O meu projeto ele foca na chamada ESC, que chama Empresa Simples de Crédito, que essa é uma empresa que qualquer pessoa pode constituir e ele vai poder, a partir da constituição dessa empresa, entrar no mercado de crédito e emprestar dinheiro, desde que seja com capital próprio. E ela considera capital próprio também os juros que são internalizados do aluguel desse dinheiro que ele vai fazer para que ele possa crescer. É claro que você tem algumas situações que, para impedir que o mercado volte a se concentrar, por exemplo, um banco não pode comprar uma ESC, ou você não pode ter duas ESCs, cada um vai ter uma se quiser, que é para exatamente garantir a pulverização desse mercado. Por exemplo, alguém que tenha uma cadeia de lojas
no interior, numa cidade média qualquer. Hoje, ele, quando tem lucro, ele tem poucas opções. Ou ele reinveste o dinheiro, ou ele coloca no banco, ou ele distribui o lucro para quem é acionista da empresa. Agora, não. Se aprovar esse projeto, ele vai poder, inclusive, constituir a sua empresa simples de crédito e emprestar dinheiro ele mesmo para os seus clientes, né, concorrendo no mercado. Hoje, se ele quiser fazer um crediário, ele cai no sistema bancário. Ele tem que fazer uma parceria com o Bradesco, com o Itaú, com alguém. Então, esse projeto vai ser uma revolução no mercado de crédito. Eu estou trabalhando muito nele, é uma concertação bastante difícil, mas eu sei como fazer. Sério. Beleza. Paulo, como que você vê esse primeiro ano de governo Bolsonaro, depois de anos de esquerda? Quais são os principais pontos positivos e negativos que você vê neste primeiro ano? Eu acho que o governo é excelente. Excelente. A parte técnica do governo, as propostas reais, as ações efetivas do governo são extraordinárias. Assim. Há muito tempo, ou talvez nunca, na história nós tivemos um governo tão preparado na área econômica. Eu noto pessoas que lidam com governos há muito tempo dizendo isso. Poxa, eu nunca encontrei um corpo técnico assim, tão independente, focado ali. Não houve a má politização na formação do governo. O governo foi muito bem. Ele tem alguns senões, que é o saber lidar com a imprensa, que tem uma má vontade com o governo mesmo, que é da cultura dos jornalistas, a formação de esquerda, e também a exposição de redes sociais, né? E isso atrapalha o governo, porque às vezes o próprio governo, por uma declaração perdida ali ou aqui, ele canibaliza o fato positivo que ele gerou efetivamente. Né? Então tem que saber medir isso, mas é possível aprender, maturar no poder. Né? Por exemplo, quando nós aprovamos a reforma da Previdência na Câmara, que é uma vitória espetacular, a reforma aprovada em tempo recorde, o Lula em 2003 com mensalão e tudo, aprovou só em dezembro. A gente aqui conseguiu aprovar muito antes. Era um dia super positivo para o governo. No mesmo dia, o governo soltou a notícia que o Eduardo poderia virar embaixador, aí que gerou uma polêmica. Então, ele canibalizou um fato totalmente positivo para ele. Estou dando um exemplo. Isso acontece com muita frequência. Então, se o governo acertar nesse ponto, tanto que eu brinco para o pessoal, exclua do noticiário, faça um exercício mental, exclua do noticiário, do teu horizonte, as polêmicas de falou o quê, quem disse o quê e das fofocas. Lembre só das ações do governo. Cara, é um governo 100%. É um governo 100%. Infraestrutura, concessões, privatizações, as coisas andando. Muito legal. Né? Mas a imprensa, que sempre viveu de fofoca, não é de agora. Da clique, né? Da clique, as pessoas gostam. O Big Brother existe há mais de 20 anos. É da natureza humana você querer ali se interessar por comportamentos humanos. E aí essas coisas que são questões menores e relevantes, ela torna uma dimensão e ela canibaliza o fato. Essa é uma preocupação que o governo tem que ter. Se vocês perguntassem para mim, eu diria isso a eles, mas ninguém me pergunta, porque eu estou falando a você. Certo. Mas, enfim, obrigado, Paulo, pela entrevista. E isso aí. Legal. Eu fico feliz aí, parabéns pelo trabalho. Desejo obrigado, cara. Total sucesso a vocês. Muito obrigado.